Existe um objeto que a Bíblia descreve como o mais sagrado de Israel, a Arca da Aliança. Ela atravessa o deserto, entra em batalhas, fica no centro do culto e, por um tempo, representa a própria ideia de presença divina. Mas então, ela simplesmente some. E a pergunta é direta. Se a arca era tão importante, por que ninguém mais a vê? Ela foi destruída, escondida, levada como espólio de guerra? Ou já não estava no templo quando tudo caiu? Hoje, no Atlas Sagrado, nós vamos investigar o que a Bíblia diz, o que a história sugere e o que a arqueologia pode e não pode afirmar. E no final, você vai entender por que o mistério da arca é tão poderoso, mesmo sem um desfecho definitivo. A primeira coisa é simples. A arca não é um objeto mágico no sentido moderno. Ela é um símbolo de aliança, um centro litúrgico, um sinal de presença. No livro do Êxodo, a construção é detalhada. Dimensões, materiais, argolas, varas e a tampa, chamada propiciatório, com querubins em cima. O texto descreve a ideia de que a presença divina seria associada àquele lugar, entre os querubins. E isso explica por que a arca era tratada com tanta seriedade. Ela tinha regras de transporte. Não podia ser tocada de qualquer jeito. E não era exibida ao público. Ela ficava no Santo dos Santos, o lugar mais reservado do culto. Guarda isso, porque esse detalhe vai voltar mais tarde. Na narrativa bíblica, a arca aparece em momentos-chave. Em Josué, ela está ligada à travessia do Jordão e ao ciclo narrativo de Jericó. Em 1 Samuel, acontece algo surpreendente. A arca é capturada pelos filisteus, e o texto conta que os filisteus entram em pânico. A arca é levada de cidade em cidade e depois devolvida. Independentemente de como você interpreta esses relatos, uma coisa fica clara. A arca é o coração simbólico do povo. Depois, o rei Davi decide levá-la para Jerusalém. E aqui aparece uma das cenas mais conhecidas: o transporte, a celebração e o episódio de Uzá. A narrativa enfatiza uma ideia. A arca não é banal. Ela exige reverência e ordem. Então, a arca se aproxima do centro político e religioso, Jerusalém, o lugar do futuro templo. Quando o templo de Salomão é apresentado, a arca entra no Santo dos Santos. E o texto descreve isso como um marco, porque agora a arca não está mais em movimento. Ela está no centro, guardada, escondida, no espaço mais reservado. E aqui acontece algo estranho. Depois disso, o texto não acompanha a arca com a mesma clareza. Ela some do foco, como se o assunto esfriasse. E isso cria o primeiro grande vazio narrativo. Porque quando a grande tragédia chega, a Bíblia não diz, de forma direta e simples, a arca foi levada para tal lugar. E o evento que muda tudo é um só. 586 antes de Cristo. Em 586 antes de Cristo, Jerusalém é tomada pelos babilônios. O templo é destruído. A cidade entra em colapso. E quando você pensa em tesouros de templo, objetos sagrados, metais preciosos, o padrão do mundo antigo é claro. Isso vira espólio. Então a pergunta óbvia é: se a arca estava lá, por que não temos um registro confiável dela sendo levada? Existem listas de itens. Existem referências a objetos do templo. Mas a arca não aparece de forma incontestável. Isso abre 4 cenários plausíveis. E eles são a espinha dorsal deste episódio. 1. A arca foi destruída. 2. A arca foi escondida antes do ataque. 3. A arca foi levada como espólio, mas sem registro preservado. 4. A arca já não estava no templo antes de 586. E agora vem uma pista curiosa, que aparece em um lugar inesperado. Jeremias. No livro de Jeremias, há uma frase que chama a atenção. Ele diz que virá um tempo em que ninguém mais falará da arca. Ela não será lembrada, não será procurada.
e não se fará outra. Essa frase pode ser lida de duas formas. Uma leitura é teológica, como se o foco mudasse de um objeto para uma realidade espiritual e comunitária. Outra leitura é histórica, mais indireta, como se Jeremias estivesse escrevendo em um tempo em que a arca já não era mais central. Talvez já estivesse ausente. Perceba o cuidado. Isso não prova o destino da arca, mas sugere um ponto. O silêncio pode ser intencional. E agora, vamos montar as hipóteses, uma por uma. A hipótese mais simples é esta. Ela foi destruída, ou se perdeu no colapso. Em uma invasão, tudo pode acontecer. Incêndio, saque, desordem. O argumento a favor é o contexto. 586 é um evento gigantesco. E a arca não reaparece depois. A fragilidade é óbvia. Não existe um versículo dizendo: a arca foi destruída. É uma hipótese histórica, plausível, mas não conclusiva. A segunda hipótese é quase inevitável. Ela foi escondida, antes do ataque. A lógica é simples. Se você sabe que a cidade vai cair, você tenta salvar o que é mais sagrado. Isso alimenta teorias sobre túneis, câmaras secretas e esconderijos próximos ao monte do templo. O argumento a favor é plausibilidade. E o silêncio do texto combina com segredo. A limitação é grande. Não há um local verificável. E a arqueologia nessa área é extremamente sensível. Muita coisa não pode ser escavada livremente. Então, como hipótese, ela fica em aberto. A terceira hipótese é o padrão antigo. Tesouros viram troféus. Templos são saqueados. Metais são reaproveitados. Então é possível que a arca tenha ido para a Babilônia ou para alguma rota de espólio. O argumento a favor é o comportamento histórico de impérios. Isso aconteceu em muitas guerras. A fragilidade é a falta de evidência direta. Não temos um registro externo dizendo: a arca está aqui. Agora vem uma hipótese desconfortável, mas importante. E se a arca já não estivesse no templo, mesmo antes de Babilônia? O argumento a favor é simples. O texto não acompanha a arca de forma contínua, e a história do período tem crises, conflitos e mudanças. A fragilidade não temos um marco claro, um evento com data e prova dizendo: foi aqui que ela sumiu. Mas a hipótese existe por um motivo. Ela explica por que, quando o templo cai, a arca não aparece com clareza entre os itens do fim. E agora, vamos falar das tradições posteriores, as mais famosas e as mais debatidas. Existe uma tradição registrada em 2 Macabeus. Ela diz que Jeremias teria escondido a arca, junto com outros itens sagrados, em uma caverna. E o texto afirma que o local foi selado e que só seria revelado no tempo certo. Esse é um relato direto, mas é uma tradição posterior. O argumento a favor é a clareza narrativa. Ele dá uma explicação concreta. A limitação é a verificabilidade. Não sabemos onde seria essa caverna. E não existe confirmação arqueológica pública. Então, aqui, a postura correta é respeito e cautela. É uma tradição, não um dado comprovado. Agora vem a tradição mais famosa no imaginário popular, a Etiópia. Há uma tradição etíope que afirma que a arca está em Aksum, guardada por um monge, com acesso restrito. Isso é profundamente significativo para aquela tradição religiosa e é tratado com grande reverência. O argumento a favor é a força cultural e a continuidade do relato interno. É uma tradição viva. A limitação é direta. Sem acesso independente, não há verificação histórica. Então, na prática documental, isso permanece como tradição. Agora, a parte mais importante para a credibilidade. A arqueologia pode ajudar a entender o contexto do templo, os padrões de saque, o tipo de objeto que a arca seria, e por que um item assim poderia desaparecer sem deixar rastro.
Mas ela não pode provar um destino específico sem o objeto. Ela também não pode confirmar tradições se não houver acesso e evidência verificável. Então, o que fica? Fica o mapa do mistério. Texto, contexto, tradições e lacunas. E talvez as lacunas expliquem por que a arca é tão fascinante. Se eu tivesse que resumir em uma frase, seria assim: nós sabemos o que a arca representava. Nós sabemos quando a história virou. E nós conhecemos as principais rotas do desaparecimento. Mas nós não temos um ponto final verificável. A hipótese mais forte, historicamente, é que o desaparecimento se conecte ao colapso do primeiro templo, de alguma forma, destruída, escondida, levada ou ausente antes. E o silêncio pode ser parte do próprio impacto. Se você gostou desse tipo de investigação, com Bíblia, história e cautela, se inscreva no Atlas Sagrado e me diga nos comentários qual hipótese faz mais sentido para você e por quê. No próximo episódio, nós vamos para outro enigma monumental. A Torre de Babel foi real